Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar o nosso estudo de função, tá? Lembrando então, quem está acompanhando as aulas certinho, no meu último vídeo, vídeo aula, eu apresentei para vocês a correção comentada das questões da última atividade avaliativa. E durante a correção a gente vai sempre fazendo uma revisão, vai pontuando algumas coisas que entendemos ser necessárias, tá bom? E eu sempre digo o seguinte, que essa ideia de função, o conceito de função, a gente vai entendendo aos poucos, conforme a gente vai fazendo, dando exemplo, a gente vai discutindo com vocês, vai resolvendo exercício, vai expondo situações para vocês irem entendendo, expondo situações para vocês se envolverem, com o conceito de função, tá bom? Então, nesta aula de hoje, eu vou falar da noção de função como relação entre conjuntos. Você está no slide número 18, né? Vocês já receberam os slides, tá? E lá no slide número 18. Eu vou fugir um pouco dos slides, tá? E vou trabalhar uma situação que nós já conhecemos para a gente entender o que é esta relação entre conjuntos. O que é uma relação? O que é uma relação entre conjuntos? Como que isto funciona? Tá? Então a ideia, pessoal, é o seguinte: imaginem dois conjuntos. Num conjunto, você coloca os valores de uma grandeza, e no outro conjunto, num segundo conjunto, você coloca os valores de outra grandeza. Então a gente vai construir essa ideia assim. O que é uma grandeza, pessoal? É tudo aquilo que você pode mensurar, que você pode contar, que você pode representar numericamente, né? Que você pode quantificar. Então chamamos de grandeza. Então, por exemplo, o tempo é uma grandeza? É. Por quê? Porque nós aprendemos a contar o tempo. Não? Existem formas de contar o tempo. Eu posso contar o tempo em horas, em minutos, em segundos, em dia, em semana e assim por diante. Então eu posso contar. A distância é uma grandeza? É. A distância é uma grandeza. Porque eu posso contar a distância em metros, em quilômetros, em centímetros, Depende de que distância que eu estou falando. Se for uma distância muito grande, a gente usa, por exemplo, o quilômetro. Se for uma distância pequena, um comprimento pequeno, a gente pode usar o centímetro, o metro, depende muito. Mas eu consigo mensurar a distância? Sim. Então, consigo medir a distância? Sim. E o que eu utilizo para medir a distância? Números reais. Por isso, estudamos com os numéricos. Tá? Vamos lá. O valor de uma corrida de táxi, por exemplo. Eu estou falando corrida de táxi porque é a situação que a gente vai utilizar. Tá bom? O valor de uma corrida de táxi é uma grandeza? Sim. Por quê? Eu posso quantificar o valor de uma corrida de táxi. Tanto é que o nome já fala. Valor, se é um valor, eu consigo expressar numericamente. Eu vou dizer assim, eu peguei um táxi em Campo Grande e ficou muito caro. É ruim você falar ficou muito caro. O muito caro é subjetivo. Para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então eu tenho que quantificar as coisas para ficar mais fácil para a gente entender. A gente está acostumado com as coisas quantificadas, ou seja, com as coisas representadas numericamente. Tá? Vai falar, a sala de aula é muito numerosa, tem muitos alunos. Não basta. Se eu disser, se eu quantificar o número de alunos, fica muito mais fácil para eu entender. Tá? Então é dessa forma que as coisas funcionam. Então chama-se grandeza tudo aquilo que você consegue quantificar.
ou seja, representar numericamente, ok? Então, o que nós vamos fazer para trabalhar conceito de função? Nós vamos pegar dois conjuntos. Num conjunto eu coloco alguns valores e no outro conjunto alguns valores. Que valores são esses? Valores que representam grandezas. Vocês vão entender no decorrer da exposição, certo? E nós vamos fazer os valores de uma grandeza se relacionarem com os valores da outra grandeza. Por isso, relação aqui, ó. Então, é isso que a gente vai fazer. Valores de uma grandeza se relacionarem com valores de outra grandeza. A história é longa, tá, pessoal? Então, eu prefiro fazer assim a colocar um exemplo para vocês sem contexto, sem alma. Aí a gente não entende matemática. Não queiram fazer matemática sem entender. A gente não vai a lugar nenhum, tá bom? Eu vou criar situações que nós já conhecemos. Quando eu falei que eu vou criar dois conjuntos, num conjunto eu vou colocar valores de uma grandeza e no outro valores de outra grandeza, e vou fazer esses valores se relacionarem. De onde vêm esses valores? É a gente que coloca? Digamos que, como nós vamos contextualizar, eu vou criar uma situação motivadora. Sim, somos nós que vamos decidir quais valores. Mas são valores que têm que ter coerência. Tudo bem? Aí no processo vocês vão entender. Então vamos lá? Repito, a história é longa. Então vou colocar aqui, pessoal, noção de função. Vou até escrever aqui o que estava lá no slide. Noção de função como relação entre conjuntos. Só minha letra não fica legal aqui por causa da posição que eu fico, tá? Para poder gravar o vídeo, tá bom? Bom, para isto, pessoal, que grandezas são essas? Qual é a relação que existe entre os valores de uma e os valores da outra? Para isso eu preciso criar uma situação, ok? Então vamos partir de coisa real, de coisa verdadeira, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, imagina uma corrida de táxi, certo? Imagina aqui então uma corrida de táxi. Só um minutinho para eu pegar aqui só o número do slide aqui para informar vocês. Só um minutinho. Tá. Então, uma corrida de táxi, certo, pessoal? E como é que se calcula o valor de uma corrida de táxi? Então, o valor, tá? Como é que se calcula o valor? Então, vai depender. Então, esse valor nós vamos calcular da seguinte forma, tá? Tem uma bandeirada, então ele tem um valor fixo, que é o que nós chamamos de bandeirada. Pessoal, como eu já comentei a respeito de bandeirada, tá? Então, bandeirada é um valor fixo. Não vou entrar em detalhes, senão eu não consigo fechar a ideia, tá bom? Aí tem que rever os vídeos anteriores. Então, para se compor o valor de uma corrida e quanto vai se pagar pela corrida de táxi, eu vou ter um valor fixo mais um valor que é cobrado por quilômetro rodado. Então, por exemplo, vou criar aqui na hora, tá? 50 centavos por quilômetro rodado. É assim que a gente faz a composição do valor da corrida. Então, como que eu vou fazer a composição? Tudo bem? Como é que eu determino? Como é que eu defino o valor da corrida? Ou todo mundo vai pagar a mesma coisa? Não. Por quê? Vai se pagar pela corrida de táxi. O que é corrida de táxi? Você contratou um táxi, não é aqui no nosso município, é onde tem o serviço de táxi organizado. O que é um serviço de táxi organizado? Então, todo mundo faz do mesmo jeito. Então, você não pode combinar
com o motorista de táxi o valor que você vai pagar. Quem calcula isso é um programa, é um aplicativo, digamos assim. Então tem um aparelho, tá, que está afixado lá no carro, né, num determinado lugar, pode ser ai, fugiu não. Tá fixado em algum lugar lá no carro, né, no painel, apareceu lá no painel, tá? Então tem um aparelho e você entrou no carro, o motorista vai lá e acerta ele. Então ele já coloca lá, por exemplo, o valor da bandeirada. Tá? Então é R$5, por exemplo. Ok? O carro começou a se movimentar, então a partir desse momento que ele saiu do lugar dele, do ponto, conforme vai rodando, vai determinando a quilometragem rodada, aquele valor vai alterando. Por quê? Porque vai se acrescentar ao valor fixo R$50,50 por quilômetro rodado. Esse valor fixo que é a bandeirada, eu vou colocar aqui, por exemplo, R$4. Vou colocar valor redondo, pessoal, exato aqui para facilitar para a gente. Ou seja, quanto é que vai se pagar pela corrida de táxi? Os R$4 fixos mais 50 centavos por quilômetro rodado. É assim que calcula. Então tem lá um programinha, né? Tem lá um aplicativo que faz isso aí pra gente. Terminou? Chegou no destino? Tá? Então já vai estar o valor certinho que você tem que pagar. Então ele já calculou para você, certo? Bom, então aqui, pessoal, nós temos duas grandezas. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? A distância percorrida pelo táxi e o valor que vai ser pago pela corrida. Então são duas grandezas, ok? Distância e valor. O que eu vou fazer? Eu vou me organizar, vou fazer uma organização aqui, certo? Eu vou me organizar. Como organizar? Eu vou colocar essas grandezas, né? Vou formar um conjunto para a grandeza distância e um conjunto para a grandeza valor da corrida. Esses valores eu vou colocar em conjuntos. Então eu faço o seguinte, lembra dos diagramas? Então eu vou fazer aqui um diagrama, uma figura representando um conjunto. E aqui eu vou fazer outro representando outro conjunto. Certo? Quem é que eu vou colocar nesse conjunto aqui? As distâncias. Eu vou até colocar assim, ó, as distâncias. Por que as distâncias, pessoal? Porque é um sistema, né? É um sistema de táxi, tá? É organizado. Então, tem distância fixa para percorrer? Não, você pode percorrer a distância que você quiser. Então, eu posso colocar aqui uma infinidade de valores representando as distâncias. E quem que eu vou colocar nesse conjunto aqui? Os valores. Eu vou colocar aqui os valores das corridas. Gente, às vezes eu escrevo em letra de forma e às vezes eu escrevo coisinha por causa da minha posição aqui, tá? Então, eu vou colocar as distâncias aqui, eu vou colocar os valores das corridas aqui, tá? Entenderam? Então, distância é uma grandeza. Consigo mensurar a grandeza? Sim. Eu vou colocar os valores aqui que representam as distâncias. Consigo mensurar um valor, quantificar um valor de corrida? Claro, né, pessoal? Eu vou colocar aqui os valores. Agora, pessoal, chegou a hora interessante. Posso colocar aqui qualquer valor? Aí você vai pensar um pouquinho e responder. Posso colocar qualquer valor? Percebam que nós estamos diante de um contexto. É uma história e ela é real. Ok? Então, por exemplo, posso colocar nesse conjunto aqui, vou dar um nome, eu vou chamar esse conjunto aqui de A, eu vou chamar esse conjunto aqui de B, certo? Posso colocar no conjunto A o número 0? Teria lógica? Será que eu vou contratar um táxi, vou chamar um táxi para percorrer 0 km? Tá? Lembrando que essa distância aqui é dada em quilômetro, tá? E esses valores aqui é dado em real.
ok? Teria lógica? Não. Começam a entender? Então, nesse primeiro conjunto aqui, eu vou colocar valores que têm lógica, que tenha coerência. Tem lógica que eu colocar, por exemplo, um valor de 2.000 aqui. Posso até colocar 2.000. Você vai ou alguém vai contratar um táxi para rodar 2.000 quilômetros, pessoal? Eu acredito que não, porque você vai viajar 2.000 quilômetros, você vai de táxi, ou você vai de ônibus, ou você vai de avião. Ah, mas eu quero contratar um táxi para eu ficar aí uma semana na praia. Geralmente você não vai contratar um táxi para isso, você aluga um carro, ok? Então por isso que eu falei, tem que trabalhar com coerência, com lógica. E por que eu estou questionando isso? Porque a definição desse primeiro conjunto aqui é muito importante para nós no estudo de função, tá? Então vamos lá. Tem coerência eu colocar o zero aqui? Não tem. Não vou colocar. O número negativo aqui tem lógica? Não, né, pessoal? Distância nunca é representada por um número negativo. Ah, eu percorri, ou a distância da escola até minha casa é de menos 10 quilômetros. Não existe isso. Então, nesse contexto nosso, nesse conjunto aqui, que eu vou colocar os valores que representam a distância, eles não podem ser negativos, não tem lógica. Que se eu colocar um número negativo aqui, eu não vou conseguir calcular o valor desta corrida. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar, por exemplo, o número 1 aqui? Posso. Tá? Raramente vai se contratar um táxi para andar 1 quilômetro, mas tudo bem. Ainda dá uma certa coerência. Menor do que 1, acredito que não. Mas posso colocar o número 1 ali? Posso. Vou colocar aqui um pontinho para dizer que aquele lugar ali está o número 1. Bom, agora o seguinte. Eu vou fazer esse número 1 se relacionar com alguém do outro conjunto. Por isso o nome relação. Então, esse número 1 vai se relacionar com qualquer cara que está aqui? Não, não é com qualquer cara. Nesse conjunto B, tem que ter um valor que representa o custo da corrida quando se contrata o táxi para 1 quilômetro. Então, nesse conjunto aqui, tem que ter um número para que esse 1 aqui possa se relacionar. Então, quais valores eu vou colocar no conjunto B? Você vai colocar no conjunto B qualquer valor. Mas precisa ter pelo menos aqueles com quem esses daqui vão se relacionar. O que eu estou falando é o seguinte, vamos fazer o cálculo aqui, né? Quanto que vai pagar pela corrida uma pessoa que contratar o serviço de táxi para 1 quilômetro? Vamos lá então, ó. Valor para 1 quilômetro. Deixa eu colocar aqui, ó, 1 quilômetro. Já fazer um monte de cálculo até a gente entender o processo, tá? Ó, 1 quilômetro. Então, quem percorrer 1 quilômetro, o valor que vai ser pago vai ser, ó, o valor da bandeirada, que é R$4, mais o que? 50 centavos, vezes quanto? 1 quilômetro. Concorda? Que é 50 centavos por quilômetro. Aí você faz o cálculo, significa que o valor vai ser o quê? R$4 mais quanto? 50 centavos. Ou seja, R$4,50. Concorda? Então, o que tem que ter nesse conjunto aqui? Qualquer valor. Depois eu vou comentar mais isso. Mas o R$4,50 precisa estar aqui. Por quê? Porque se não tiver R$4,50 aqui, a gente vai dizer que não é permitido contratar o serviço desse táxi para percorrer 1 quilômetro. Vai entender que quem percorre 1 quilômetro não vai ter valor para pagar. Então, com quem que esse 1 vai se relacionar? Com R$4,50. Então, esse 1, vou fazer aqui aquela famosa flechinha,
dizendo com quem que o 1 se relaciona. Com quem que o 1 se relaciona? Vamos entender. O 1 não é uma distância percorrida? Então, quem percorre 1 quilômetro vai pagar 4,50. Essa seta que eu coloquei está mostrando para mim exatamente quem do conjunto A se relaciona com quem do conjunto B. Tá? Então, vamos lá. Quem que eu coloco no conjunto A? Aqueles números que representam distâncias. E quem que eu coloco no conjunto B? Aqueles números que representam os valores dessas distâncias. Aí eu vou usar uma flecha para mostrar para mim, para você, para qualquer pessoa que vai fazer essa interpretação entender que o 1 se relaciona com 4,50. Ou seja, que quem contratar o serviço de táxi para percorrer 1 quilômetro vai pagar 4,50. Entenderam? Bom, mas é só o número 1 que eu posso colocar aqui? Não, vou colocar, por exemplo, o número 2. Então, quem contratar o serviço de táxi para 2 km, se ele rodar 2 km, qual vai ser o valor? Os R$4 mais 50 centavos vezes quanto? 2. 50 centavos por quilômetro rodado. Isto significa que essa pessoa vai pagar R$4 mais R$1. 50 centavos vezes 2, 1. Isto significa que essa pessoa vai pagar R$5. Ok, pessoal. Então, tem o número 2 aqui? Tem o número 2 ali. Por quê? Porque o 2 é uma distância. Quem que tem que ter aqui? Necessariamente tem que ter o número R$5. Por quê? Porque esse 2 vai se relacionar com esse 5 aqui. Entenderam? Entenderam a questão da relação? Tá. Então, quem que eu posso colocar? Qualquer número. Vou colocar o 3. Posso colocar o 3 aqui? Posso. Então, 3 quilômetros significa que vai custar, né? Quem fizer uma corrida de 3 quilômetros. Valor vai ser os R$4 que são fixos, mais 50 centavos vezes 3. Portanto, o valor vai ser os R$4 mais R$1,50. Isso significa, então, que vai pagar R$5,50. Então, aqui eu tenho que ter os R$5,50. E eu vou ter os R$5,50 aqui? Sim, você precisa ter. Se não tiver os R$5,50 aqui, significa que você não pode contratar um táxi para rodar 3 km. Então precisa ter. Senão, o 3 não vai encontrar alguém para se relacionar lá. Tranquilo? Muito bem. E assim por diante, eu posso colocar aqui quem eu quiser. Eu posso colocar aqui quem eu quiser. Posso colocar, por exemplo, 12,5. Posso. 12,5 km? Posso. Não vai rodar 12,5 km? Quem disse que tem que ser uma quantidade exata? Se rodar 12,5 km, qual que vai ser o valor que eu vou pagar? Então, R$4 mais 50 centavos vezes 12,5. Significa, portanto, que o valor que eu vou pagar vai ser os R$4 mais quanto? 12,5. Então, 12 vezes dá 6, R$6,25. Se eu não fiz o cálculo errado aqui, tá? 12,5. Epa! 12,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Aqui tem 50. Aqui. Então fica R$6,25, tá certo, ok? Significa então que o valor que vai ser pago para essa corrida aqui, 4 mais 6, 10, então vai dar R$10,25. O que eu estou falando? Que aqui existe o número 12,5 e esse 12,5, que são 12,5 km, vai se relacionar com o valor que está aqui,
que é 10 e 25. Entenderam a ideia, pessoal? Então, o que eu estou mostrando aqui? Que os valores da distância se relacionam com os valores do custo da corrida. Aqui, esses números que eu coloco aqui se relacionam com esses números que eu coloco aqui. Tá bom? Eu também já falei da questão de ser variável livre e variável dependente. Bom, esses valores aqui, eles são fixos? As distâncias são fixas? Não, elas não variam. Ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Posso colocar qualquer valor aqui. Qualquer desde que tenha coerência. Então, eu tenho aqui uma variável. Os valores da distâncias variam. Então, eu chamo isso aqui de variável livre. Livre significa independente. Ok? E esses valores aqui representam as variáveis, eu vou colocar no singular, variável dependente. Dependente. Por que dependente? Tá? Variável são esses valores. Então, os valores aqui variam. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 está variando. Os valores que eu coloco aqui, eles são livres? Raciocinem comigo. Posso colocar qualquer valor aqui? Posso. É livre. Você contrata os serviços do táxi para percorrer a distância que você quiser. É livre. Mas o valor que você coloca aqui é livre? Não. Porque você não vai pagar o que você quer. O que você vai pagar depende da distância percorrida. Porque a distância percorrida é calculada através dessa orientação, que é uma fórmula. Tudo bem? Então, esses valores que eu coloco aqui, tá, são variáveis livres. E esses valores que eu coloco aqui são variáveis dependentes. Esse cara depende deste. Tá bom? O vídeo está terminando, pessoal, tá? E eu vou fazer vários vídeos. Ele está terminando, que eu consigo gravar apenas 30 minutos, tá com 27. Tá? Eu vou continuar com essa exposição aqui, ok? Para eu poder fechar essa parte aqui, tá? Eu vou voltar então com outro vídeo, estou falando, tá? E vamos explorar. Esse conjunto, claro que antes eu vou ter que falar o que é uma função. Então, essa exposição que eu fiz, essa organização que eu fiz, ela está nos mostrando como é que eu organizo esta relação. Por que se chama relação? Porque os carinhas daqui se relacionam com os carinhas daqui. Os carinhas daqui são livres e os carinhas daqui são dependentes. Aqui eu escolho, aqui eu não escolho. Posso colocar aqui o que eu quiser. Vou repetir, o que eu quiser dentro do que é coerente. Aqui não. Claro que eu posso colocar o que eu quiser aqui, claro. Mas o cara daqui vai se relacionar com quem eu quiser daqui? Não. É com quem a orientação concluir. De uma forma geral, como é que eu represento isso? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 12,5. Então, os valores que eu colocar aqui eu vou chamar de x, para generalizar. E os valores que eu colocar aqui eu vou chamar de y, para generalizar. Então, o que nós temos nessa história aqui? Um x se relacionando com um y. Mas qual é o y com quem o x se relaciona? Quem que me mostra isto? Então, por exemplo, aqui, ó, o x é 1, o y é 4,50. O x é 2, o y é 5. Então, o valor do y depende de quem? Do x. Então, qual é o valor do y? É eu que determino? Não, é a orientação. O que é uma fórmula? A fórmula é a orientação expressa em símbolo. Falei bastante isso na correção da atividade avaliativa. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 cálculos. Eu vou escrever esse cálculo de uma forma geral. Então, quem que é isso aqui? Isso aqui é o y, ó. E quem é isso aqui? Isso aqui é o x. Então, como é que eu chego no y? Então, o y é igual a R$ 4 mais
50 centavos vezes o x. Ó, isso aqui é a fórmula. O que essa fórmula faz? Ela me mostra, ela me orienta como é que se calcula o custo da corrida, sabendo-se, claro, a distância percorrida. Tudo bem? Então, fórmula. A fórmula é genérica, ela generaliza, ela é um padrão, ela me mostra como é que eu chego no y. Quem é o y? É o carinha daqui, partindo de quem? Do x. Tudo bem, pessoal? Então eu volto com a próxima videoaula, dando continuação a esta, claro.